que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? Nós começamos a falar sobre as percepções, as sensações, né? Então nós estamos lá, as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos, né? A capacidade que o espírito tem de compreender as coisas, de perceber a experiência que ele está mergulhado ali e o estado de consciência dele, feliz ou infeliz, né, de acordo com as escolhas que ele tem feito, né? Então, vivendo sempre as consequências das nossas escolhas. E hoje nós começamos na questão 240, que é justamente essa ideia que nós trouxemos aqui, a duração. Será que a duração no plano espiritual, será que a ideia de tempo é igual a daqui? Vamos tomar cuidado, hein? Senão a gente vai ter que desmistificar algumas coisas mistificadas na nossa cabeça. Acho que se estiver próximo da Terra, é a mesma percepção do tempo. Eu vou sempre provocar vocês, né? Existe definição de tempo para os espíritos? Não sei. Eu acho que talvez eles expliquem hoje, não sei. Se for parar para pensar, às vezes pode ser apenas um conceito para eles conseguirem se comunicar com nós. Talvez. Então, se não existe tempo, pode ser que exista, pode ser que não. Pode ser que a duração seja igual, pode ser que não. Vamos pensar sempre assim. Se não existe, então quando eu falo que é 8 horas aqui ou 7h30 aqui, lá no plano espiritual é que horas? Depende, se ele estiver no céu norte ou no céu sul. Na Ásia ou na... Então, quando a gente define algum horário com o plano espiritual, se vocês estão falando que não tem hora, vocês estão falando. Eles não sabem nem ano. Eles não sabem nem ano, Horas. nem horas. Eles desencarnou há 300 anos, ele está ainda naquele tempo lá. Eles não... Pode ser que eles saibam as horas, mas não interferem. Eu vou começar mais fácil. Uma prece mais longa ou mais curta, os espíritos estão lá falando, o Jean foi muito rápido na prece hoje. Eles contaram lá, foi 1 minuto. Não. Tá. Então toda vez que a gente define um tempo para alguma coisa, combina um horário com a espiritualidade, essa combinação ficou aonde? 8 horas eu tenho um compromisso. É o tempo. A provocação é essa mesmo, porque a gente acostuma a imaginar que o plano espiritual ele atua do mesmo modo que nós atuamos aqui. E aí nós buscamos modelar o plano espiritual a partir da percepção que eu tenho do tempo, de duração, de percepção de todas as coisas. Então, como eu percebo a ideia material é a maneira como às vezes eu quero imaginar que o espírito está percebendo o plano espiritual. E a gente esquece que nós estamos numa condição diferente, numa experiência material, numas limitações do próprio corpo físico, que às vezes inibe as nossas percepções. Se eu pego uma pessoa muito magrinha, ela vai correr, e se eu pego uma mais gordinha, ela vai correr, qual chega primeiro? Tem mais força? E o Pedro? Mas ele. O Pedro não prepara. Não, mas se for falar de física, né? Então, às vezes, um corpo mais pesado e denso, as percepções são mais demoradas. Pelo Deus do céu, para chegar ali na linha de chegada, demorei 10 minutos, o outro em 1 minuto passou. Mas foi o mesmo trajeto. Vamos lá. A duração. Os espíritos a compreendem como nós. Então, quando a gente fala em duração, nós estamos falando de ideia de tempo. O que mais? A duração de algo. Mas vamos pensar agora na nossa perspectiva, como a gente gosta de comparar muito com o espiritual, vamos pensar na nossa perspectiva.
Quando eu falo, bom, qual é a duração? Os espíritos compreendem exatamente a duração como nós compreendemos? Então vocês falaram para mim, aqui nós vamos medir a duração pelo ponteiro do relógio, de repente pela movimentação da Terra. Por que mais? Por semanas, meses, anos, às vezes por datas específicas. Às vezes pelo sol levantar, trocar pela lua, pelo amanhecer e pelo anoitecer um dia. Então aqui a gente fica muito preocupado, né? Passou-se um dia, nosso encontro é 7h30, nós fomos criando modelos para nós como sociedade podermos nos encontrar. Porque senão eu teria começado lá atrás a aula, vocês chegaram agora, por exemplo, mas eu resolvi mais cedo. Mas mais cedo que horas? Não sei, não tinha uma definição. Não, então vamos definir um horário, um instrumento para esse horário, para que a gente possa ter uma relação melhor. Mas tudo que marca o tempo, é físico. Mas e o relógio de sol? Ele refletia num objeto físico, num material físico, poder marcar a hora no deslocamento do próprio Sol. Então, quando a gente trabalha a ideia de duração, nós estamos falando do tempo de passagem, ou seja, qual é a passagem do tempo? Será que 1 hora nossa é exatamente 1 hora no plano espiritual? Não. É mais ou menos? Depende do espírito. Lá é muito. Lá é um piscar de olhos. De repente você pega uma pessoa que ela é muito ativa, com muita atividade, todo dia, toda hora tem agenda, tem compromisso, tem isso, aquilo, dorme, levanta, trabalha, vai, vem. E você pega uma pessoa que de repente não tem atividade nenhuma, fica o dia inteiro em casa sem fazer nada. E aí você vai falar assim, viu, como foi teu dia? Nossa, demorou para passar. Aí aquele que está na atividade fala, meu Deus, era domingo ontem e hoje é quinta. E eu não percebi a segunda, terça e a quarta. O tempo foi o mesmo. Então, aqui, no planeta Terra, encarnados, a percepção da duração do tempo para cada um é de uma forma. Às vezes eu estou fazendo uma leitura, pego uma leitura que agrada, a gente perde a noção do tempo. Fui dar uma lida ali, mas uma lida tua demorou 1 hora. E o outro lê. Eu no começo lia 2 minutos, parecia que era 1 hora. Eu falei, meu Deus do céu. Não acabava o livro, não conseguia acabar um livro. Porque para ler um livro era um século. Percepção. Então mostra que inclusive nós vamos mudando essa ideia, ou essa percepção de duração, de tempo, ao passar dos tempos, né? Ao passar dos acontecimentos, episódios. Tá? Então, a capacidade de entender esse olhar cronológico, será que os espíritos têm igual a nós? Porque nós temos que lembrar o seguinte, eu falei que aquela pessoa que está em casa, com pouca atividade, e aquele que está com muita atividade, eles estão encarnados, mas com percepções diferentes. Há espíritos que estão em atividade constante, e há espíritos que não estão em atividade tão constante assim, tão intensas assim, embora o pensamento nunca pare. Só diminua aonde? Nos mundos transitórios. Diminui um pouquinho, que nós estudamos um pouquinho para trás, para dar aquele fôlego na gente. Tá. Então, se aqui encarnado há percepções diferentes do tempo, os espíritos também devem ter essas percepções diferentes, uma vez que cada um está num nível evolutivo. Agora, a percepção dessa duração, a forma como a gente compreende o tempo, 1 hora, 15 minutos, 30 minutos, é assim também que os espíritos compreendem? Porque tem dia e noite. Aqui? Não sei. Tem dia e noite? Às vezes eles podem estar lá vendo a lua e o sol trocar. Eu vou falar, bom, quando aquele negócio for para lá e aquele vier para cá, acho que deu lá. Tem céu, tem noite.
tempo que o Sol, que a Terra gira no Sol, é o tempo de estações, então o nosso tempo material. Você vai falar de hora, o nosso caminho é 8 horas. Eles têm esse entendimento, essa percepção. Tanto que nossa hora tem que começar a namorar para previsto, porque eles se planejam para esse horário previsto. Mas não é o mesmo tempo material que a gente define pela rotação dos astros no universo. Eu não vou nem avançar, eu vou perguntar para intrigar. Eles sabem que às 8 horas nós vamos começar, é isso? Acho que sim, mas não é no nosso tempo. E qual é o tempo, e como que eles medem isso? Porque eu estou medindo no relógio. Se eu tirar o relógio e jogar fora, acabou. Um astronauta no espaço, o tempo é diferente. Se tirar o relógio dele, ele não sabe nem... nós vamos comunicar com a base às 3 da tarde. Meu filho, nem se eu contar de um segundo, nem se eu for com o relógio, já deu diferença. Eu estou olhando 3 horas, mas já mudou. Porque o efeito da gravidade e diversos outros efeitos alteram essa percepção. Não tem dia e noite. Porque o universo não vai ficar escuro e acender. Todo mundo, todos os planetas escurecendo e anoitecendo ao mesmo tempo. Também não tem. Poderíamos ter essa medida, né? Quando eu durmo é que eu estou com sono, quando eu levanto, acordou. Eles também não dormem. Exato. Tem lugar que a duração do dia é menor ou maior. Deus fez uma bagunça danada, né? Será que nesse caso não seria pela vibração e aquilo que está gravado no perispírito ou naquele espírito? Se tivesse gravado no perispírito, se ele tivesse alguma alteração, alguma percepção diferente, ou se ele, de repente, emocionalmente, aquele espírito tivesse alguma alteração, ele alteraria a percepção do perispírito. Porque ele é fluídico, está totalmente ligado com a condição íntima do espírito. Então vamos começar. Aí nós vamos lá. A duração. Os espíritos compreendem como nós já sabemos como nós compreendemos. Então se nós marcamos 7h30, nós já sabemos que quando o ponteiro chegar às 7h30, nós vamos lá. Ou quando eu falar, amanhã, ou melhor, sábado, tem mês espírita. Bom, então daqui 2 dias tem mês espírita, medir em dias. Daqui 1 mês vai acontecer tal coisa. Ou o mês espírita vai durar 1 mês. A duração vai ser 30 dias. Aqui é assim. Vamos ver como eles compreendem isso. Eles compreendem como nós? Não. Então, há uma diferença de percepção quanto à ideia do tempo. E de quanto da ideia de duração. Tanto que há espíritos, como foi falado, que faz 300 anos que está desencarnado, ele acha que foi ontem. E para passar 300 anos, a gente já desencarnou, encarnou e retornou 1 ou 2 vezes aí, depende. Então não, porque tem uma diferença de percepção. Como o Marcelo colocou, o tempo está totalmente ligado à ideia material, matéria. Mas a matéria que nós estamos falando... pela nossa referência. Qual que é a matéria da nossa referência? A matéria que há em outro planeta? A matéria da Terra. Só que a matéria da Terra é o plano material. Então, para viver essa ideia de duração, eu preciso estar encarnado na carne, na matéria. Se eu já estiver no plano espiritual, eu não estou vivendo a atuação ou a percepção da matéria. Tá? Calma, pode ser que os espíritos tenham um relógio. Nós vamos chegar lá. E daí vem, como a percepção é diferente dos espíritos, daí vem que nem sempre nos compreendeis. Então, muitas vezes nós estamos conversando com eles, queremos falar de tempo, de duração das coisas, e eles não entendem a gente. Quanto tempo faz estar nessa condição? Não sei. Mas como você não sabe? Não sei. Um bom tempo. Às vezes fala, muito pouco. Aí você vai conversar com ele, qual foi a última data que você lembra? Aí foi, sei lá, 100 anos atrás, 200, 300 anos atrás, 1000 anos atrás. Pouco tempo.
Então, às vezes a gente está querendo saber algumas coisas e aí nós vamos caminhar para isso também. Mas será que quando eles falam, não, meu filho, fique calmo, as coisas vão dar certo? Vão dar certo nessa vida material ou será que na... Então, nem sempre vos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Então, datas ou épocas, um dia cravado para nós começarmos a regeneração, dá certo? Porque a data do calendário é nossa. 2057, o ano em si, se você, é mais ou menos próximo, tá. Então não tem como a gente pensar que os Espíritos vão dar datas para nós, exatas. Tá. O que mais a gente consegue tirar daí? Eu estou pronto ou não, eu leio já. Então é muito dele, não espiritual. Não preocupa isso. Tem essa preocupação com datas, com tempo. Então quando eu desencarnar, morri, eu posso ignorar essa ideia de tempo na Terra. Claro, deve. Devo. Quando a gente está falando de tempo, o espírito que ele é materialista, ele vai pensar no tempo também. No quesito assim, cara, faz muito tempo que eu estou querendo fazer algo, nada acontece. Agora os mais evoluídos, eles já não se preocupam com o tempo. Tem algo a ver com isso daí? Com os espíritos materialistas, que são os menos evoluídos, com os mais evoluídos? Quando a gente está falando em duração no plano espiritual, então imagina, isso eu tenho para mim, na minha vida. Imagina que nós definimos que nós temos 10 atividades para fazer hoje. Eu posso fazer e pensar, puxa vida, quando for 6 da manhã eu começo uma, preciso acabar até 6h59. Para 7 eu começar outra, para 8 eu começar outra. Ou eu posso pensar, eu tenho 10 atividades, eu vou fazer as 10 atividades. Se eu for pensar de hora em hora, pode ser que eu vá até sei lá que horas, até 5, 6 da tarde. Se de repente eu entender que não preciso marcar tudo por tempo, e sim por acontecimentos, muda a forma de nós pensarmos. Eu acabei de fazer tudo que eu precisava hoje. Que horas é? Não sei. Tudo que eu tinha que cumprir acabou. Eu fiz. Porque se o corpo não está cansado, porque o espírito não tem corpo, por que eu preciso pensar em parar se eu não tiver essa questão do corpo cansar? Mas eu quero parar um pouco para relaxar um pouco. Podemos, nós ainda estamos nessa condição. É inclusive o lazer, o prazer que a gente busca. Espíritos mais evoluídos, eles já estão vivenciando os acontecimentos, eventos um após o outro. Porque se a gente estivesse pensando na ideia do tempo, pensou os espíritos superiores, como que seria? Por isso que quanto mais evoluídos, mais atividades eles têm e mais coisas eles conseguem elaborar. Então, vamos lá. É por isso que a gente fala assim, né? Bom, eu estou vivendo tal coisa, ou fulano de tal fez isso para mim, mas a justiça divina não acontece com ele. Deus não castiga ele. O que é aquela conversa que a gente estava tendo no começo lá? Quando Deus, eu estou me dedicando tanto, mas parece que minha vida não está mudando. Parece que Deus não está olhando para mim. Em vida. Pode ser espiritual também. Porque os espíritos falam, cadê a justiça divina? Eu fui um homem bom, eu fiz isso, abri mão de tudo, estou aqui sofrendo agora. O espírito fala isso. Cadê a justiça divina?
Porque nós estamos olhando para a ideia de tempo espiritual, buscando que tudo aquilo que a gente imagina ser o correto, nós recebamos aqui na matéria. Então, quando Jesus falava, né, que nós vamos trabalhar aqui, depois o recebimento é espiritual, ele não falou nem que tempo espiritual. Então, a percepção do tempo, ela é muito relativa com o próprio espírito. O espírito às vezes quer que as coisas se completem aqui na matéria, na ideia materialista, como trazido. Então, eu quero que tudo aquilo, eu estou sendo muito bom, e eu sendo bom, eu preciso ter uma boa vida, eu preciso ter saúde, eu preciso ter recursos financeiros. Quando eu desencarnar, tem que estar tudo organizado, eu não quero sofrer, eu não quero nada, porque eu fui uma pessoa boa. E se tiver alguma coisa diferente disso, Deus foi injusto. Porque o tempo que eu estou olhando é enquanto eu estou aqui. Nós estamos pensando assim? Porque talvez a gente vá viver, vamos pensar, não vamos, né? Alguns vão, 100 anos. E nós estamos querendo que a justiça divina aconteça em 100 anos. E o que é 100 anos para um espírito? O que é 100 anos para alguém que está rodando fora da órbita da Terra? Não estou nem falando espiritual. Posso ilustrar? Pode. Um ano de Saturno vale 30 anos da Terra. Então, um cara que vive na Terra com 30 anos teria um ano de Saturno. Então ele vai ter 3 anos lá e nós estamos com 100 aqui. Ele vai olhar a justiça divina e falar assim, olha, a justiça divina que acontece em 3 anos, viu, Marcelo? Ele fala, aqui não acontece. Porque a duração nossa está nessa questão, olhar ainda os espíritos com a ideia de duração de tempo igual nós aqui. Mas os espíritos que são recebidos nas reuniões mediúnicas não são espíritos errantes que se estiveram na Terra e não estão encarnados em outros planetas? Sim. Mas aí você tem que falar assim, ó. É uma pergunta séria. Que horas são agora? Tô perguntando, né? Que horas são? Para ele? Para você. Não, mas eu sou espírito. Não. Não. Então, mas você usou um recurso material para me falar. Tá. Entendi. Porque se não tivesse sem o recurso material, você ia falar, se é um relógio, você ia falar assim, será que foi bastante ou não? Dependendo do tema da aula, voa. Dependendo do tema da aula, não vai. A aula de quinta-feira devia ter umas 10 horas. A percepção ia ser de 20. Então, a percepção nossa, quanto espírito, muda. Se você ficar numa fila 1 hora lá, meu Deus do céu. Mas se você tiver com o celular 1 hora mexendo na fila, a fila passa rápido. Você só troca as pernas para não dormir a perna e vambora, não é? O tempo, então, é individual de cada espírito. Cada um sente. Cada percepção. Oi, Dani. Mas mesmo, pegando o exemplo do Paixão, mas mesmo nesse caso, se você dá um referencial temporal para ele material, ele compreende. Porque daí ele faz a associação que o Paixão está fazendo. Você dá. Você dá as coordenadas para ele. Você consegue dar um relógio na mão dele e consegue entender. Você dá umas coordenadas. Mas as coordenadas elas são dadas e o espírito precisa mudar a percepção que ele está. Sim, então. Ele consegue. Isso. E aí ele vai entrar na tua percepção. Então você tirou ele da percepção dele, é uma conversa. Paixão, vou te explicar um negócio aqui, vem aqui. Léo, peraí, eu estou atarefado. Paixão, calma. E aí nós vamos ficar 2 horas. Estava tão atarefado, tão corrido, nós ficamos 2 horas aqui conversando. Porque aí você trouxe ele para outro referencial. Mas ele desencarnou. Tá lá. A percepção dele não vai ser igual a nós. Nós vamos chegar lá, Dani. Pela lembrança, pelos momentos, ele vai conseguindo associar. Tanto que você fala, quando você desencarnou? Tá bom, pode falar, desencarnei no ano 2000. Aí você fala assim, hoje é 2026. Ele faz a conta, nossa, faz 26 anos. Porque ele viveu essa ideia do calendário, da data. Ele pode falar, eu fazia aniversário dia 1º de janeiro, sei lá. Ele lembra? Sim, lembra. Que as coordenadas do ano está falando, você vai trazendo, ele vai
retornando nessa ideia. Então você fala, mas mais ou menos quanto tempo? Ele vai arriscar, ó, mais ou menos, pode ser mais, menos, mas mais ou menos ele vai ter uma percepção porque você trouxe ele para uma outra realidade. Mas desencarnado, vivendo o plano espiritual, sem ser no diálogo, acabou o diálogo, acabou o referencial de novo. E são sempre os mesmos? Não. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Então Kardec coloca assim no comentário para nós, ó. Os espíritos desencarnados vivem fora do tempo como o compreendemos. Certo? Então não tem relógio, não tem calendário, não tem dia e noite, nada disso. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Se a duração deixa de existir, o que entra no lugar? A eternidade como estado. A eternidade. Então, antes a gente definia 1 ano, 10 anos, 100 anos. Agora eu olho, é a eternidade, não tem mais tempo aqui. Porque quando eu defino um tempo, é justamente para eu chegar até um ponto. Se agora eu entendo a eternidade, qual ponto eu vou chegar? Eu preciso sair do universo, não tem como. Vai demorar tantos anos para sair, não sai. É a eternidade. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes, que se perdem na eternidade. Então o tempo nosso ele vai sendo diluído. O que é 100 anos nosso no tempo universal, vamos dizer assim, na eternidade? Então às vezes eles falam assim para mim, meu filho, você está chorando, mas o que é 2 anos, 3 anos de sofrimento? Aí a gente fala, espírito insensível. E ele fala, nossa, mas que espírito melindroso, né? Um piscar de olhos ele está lá reclamando. Se não tem mais fim, se não existe fim, se a vida continua, a imortalidade da alma está aí, então nós estamos querendo vencer que tempo? De fazer as coisas, de cumprir acontecimentos, e não de passar as horas. Porque eu vou passar as horas, não vejo a hora. Por isso que quando eu provoquei vocês, acho que nas 2 aulas passadas ou na passada, eu não vejo a hora de partir, mas desde que eu tenha feito as coisas. Porque o simples fato do relógio não me garante nada de felicidade. O Leonardo foi com 100 anos, bem vividos, né? Não sei. Quais foram os acontecimentos que o Leonardo teve? Porque esses 100 anos lá não é nada. Você voltou e falou, oh, você já voltou? Já voltei. Você muito... Não, é porque você disse que o espírito vem e fala que está sofrendo lá e foi uma pessoa boa. Mas ele... A percepção dele, né? Isso. Não, é a percepção dele. Porque às vezes ele imaginava coisas melhores, ele imaginava às vezes, de verdade, um descanso eterno, esperava de repente estar numa rede. É uma verdade isso. Encontrar face a face com Jesus, com Deus. E aí para ele agora não é, ele está sofrendo. Encontrar com a família é possível. Talvez também o que ele tem como perspectiva de ter feito algo de bom aqui não é. Não é. Porque diante da lei divina é uma coisa, a lei dos homens são outras. Não, é o próprio conceito dele. É. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. O que isso significa? mais alta, menor montanha. Se nós estamos caminhando, é isso, se nós estamos caminhando, aí nós vamos olhar uma plantinha, nós vamos olhar uma pedra aqui, nós vamos olhar um bicho ali, um obstáculo aqui, e aí para nós parece, né, ter que ficar desviando de tudo, e às vezes leva mais tempo. Se de repente eu estivesse num avião mais alto, eu vou olhar para baixo, parece que tudo é liso.
Então eu, encarnado, eu estou vivenciando as pedras do caminho, os bichos do caminho, enfim, as desavenças do caminho. Para quem está olhando de cima de um planador, por exemplo, vai olhar a vida do Leonardo, é essa linha, Leonardo, você tem que cumprir essa linha, e Leonardo não vai, hein? Ele fica só aqui parado. Então de cima, mas você viu lá a pedra aqui? Não vi nada, filho, para mim é só um caminho a seguir. É só acontecimentos que eu tinha que ter cumprido. Você tinha 10 etapinhas, 10 fases nessa vida. Você só tinha que cumprir as 10 fases. De lá de cima parece fácil quando chega no chão. Exato. É igual a criança, né? A criança sobe no carro, primeira coisa, tá chegando? Anda 2 minutos. É, porque virou um tédio aquilo, né? São as pedras que a gente encontra, né? Tá? Tudo bem até aqui? Então nós vamos lá na Gênesis um pouquinho, buscando a teoria da presciência, que é conseguir prever um pouquinho as coisas, ter conhecimento antecipado das coisas, tá? Então nós estamos formando conceito, tá? Para a gente entender um pouquinho tempo, duração, ideia, os acontecimentos, tá? Para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso aos demais se leve em conta uma circunstância inerente à natureza mesma dos espíritos. Ou seja, não dá para a gente exigir, quando nós estamos falando em eventos futuros, em alguém falar alguma coisa que pode acontecer, eu preciso tirar como referência justamente essas ideias que a gente tem aqui, da data, do relógio, da hora, é o que ele está falando para nós. Se o Espírito vai trazer alguma informação, uma presciência, um pré-conhecimento, uma informação, eu preciso tirar tudo isso da frente, porque ele não tem isso. Ele não está vivendo essa experiência material lá. Então o Espírito vem e fala, filho, vai dar tudo certo. A vida vai ser uma beleza, daqui a pouco as coisas se organizam, se orientam, e você está lá, ó, e não acontece. E ele fala, tá, vai contar aqui, vai acontecer. Falta 10 acontecimentos seus aí para isso acontecer. E a gente está lá parado esperando acontecer. Então eu preciso tirar o relógio, tirar os apetrechos materiais que definem a questão de duração do tempo. O tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referência que o dividam em períodos que se contêm. É o que nós estamos falando agora. Qual é o ponto que nós vamos? Quais são as etapas que nós temos que concluir? Vamos olhar para a nossa vida? O que nós deveríamos fazer e não perder tempo? Qual é o objetivo da encarnação? Questão, paixão? Você falou aquele dia? Objetivo da encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Objetivo da nossa encarnação. Aí nós vamos lá para 167 que nós já estudamos, o objetivo da reencarnação, porque reencarnamos. É isso aí. Diante de todas as oportunidades que aparecem para nós cumprimos a etapa de progresso em todas as etapas que surgem, ou nós negligenciamos, ou nós ignoramos. Então ele está falando, olha, quando os espíritos estão falando de tempo, de duração, eles estão falando de acontecimento, de ponto a ponto. Você sai daqui, é o próximo ponto, é a próxima etapa, ou seja, é o próximo progresso que você tem, o próximo progresso que você vai ter, o próximo progresso, ou o próximo tropeço. Então, tirando a percepção, tirando o relógio, tirando das coisas materiais que definem duração para nós. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos tem a marcá-la o levantar e pôr do sol, assim como a duração do movimento de translação do planeta terreno. As unidades de medida do tempo necessariamente variam conforme os mundos. Então, eu não lembro onde que o Marcelo falou que a percepção de lá, de um ano aqui, é 30 anos lá. Mas a definição de horas, talvez não chame nem hora, desses períodos que são definidos materialmente, são totalmente diferentes daqui. Se você pega um espírito de lá e fala, mas como você trabalha? Não, a gente trabalha com ano, mês, isso é coisa nossa, humana, nossa, terra ainda, tá? Tanto que existe
calendários diferentes. Existem calendários. É que ficou convencionado no nosso calendário, mas existem Perfeito. outros tipos de calendário. Perfeitamente. Os chineses contam os anos Diferente do nosso. Eles não estão em 2026, estão no ano 5000 e alguma coisa. Exato. Deus também. Por exemplo, né? Os calendários são determinações. É isso aí. Pois que são diferentes os períodos astronômicos de cada planeta, certo? Então não existe um tempo universal, não existe um relógio universal que a gente vai lá, olha a hora daquele relógio e fala, bom, aqui na Terra o fuso horário é tanto. No plano espiritual não tem um grande relógio lá. Tá? Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 das horas terrestres e os anos a mais de 12 anos nossos. Júpiter. 12 anos. Um ano, 12 anos. A percepção do tempo. Se eu fosse calcular o tempo. Há, pois, para cada mundo um modo diferente de computar-se a duração, de acordo com a natureza das revoluções astrais que neles se efetuam. Já haverá aí uma dificuldade para que espíritos que não conheçam o nosso mundo determinem datas com relação a nós. Então, se por acaso algum espírito que não viveu, não encarnou na Terra, de repente vem, já está mais evoluído, e ele pode vir dar uma comunicação, ele tem essa permissão, essa condição, o perispírito dele dá essa condição a ele, o corpo espiritual dele. Se eu for falar de data, de dia, de ano, ele vai falar, esse termo eu não conheço. Se for literalmente pela palavra. Você conhece a palavra data? Ele fala, nunca ouvi falar. Marca tempo. Ah, bom, tempo, entendi. Além disso, fora dos mundos, não existem tais meios de apreciação. Ou seja, é totalmente físico essa ideia de definição ou duração do tempo. Para um espírito no espaço, não há levantar nem pôr do sol a marcar os dias, nem revolução periódica a marcar os anos. Só há para ele a duração e o espaço infinito. Então aqui, vamos pensar o espaço infinito. Aqui a gente vê um limite, é finito. Nós pensamos aqui na cidade, há um limite perimetral. Agora pensa você não ter mais esse limite, você olha e não tem fim. Então daqui até o fim, até sair da cidade, demora, dependendo de onde você for, demora 15 minutos para sair da cidade. Lá não tem essa referência. Aquele, portanto, que jamais houvesse vindo à Terra, nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos, que, aliás, lhe seriam completamente inúteis. Mais ainda, aquele que jamais houvesse encarnado em nenhum mundo, nenhuma noção teria das frações da duração. Então vamos imaginar que teria um espírito que nunca tivesse encarnado. Vamos pensar. Ele não teria nem ideia dessa fração de mundo. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos. Então ele precisaria se adequar aos nossos usos. É igual como o Dani falou. Então eu vou para um outro plano, eu vou para um outro país, eu preciso me adequar à moeda daquele país. Então ele vai tentando se adaptar, adequar. Não adianta eu, por exemplo, eu vou num outro país, eu chego lá e falo, olha, quantos reais custa isso? Reais, é inverso a coisa. Vocês precisam se adaptar ao nosso, porque vocês estão trazendo para a gente poder entender. Ah, então é em dólar? Tá. Então custa X dólar, vocês convertem aí. A Terra tem essa linguagem de tempo. Quando eles vão vir comunicar, é preciso que eles consigam fazer essa ideia, essa adaptação. Ora, isso sem dúvida lhe é possível, porém, as mais das vezes, ele nenhuma utilidade descobre nessa identificação. Se você perguntar o tempo, quanto tempo vai demorar para acontecer, fala, mas qual a utilidade de saber o tempo? Então nós começamos a entender que o tempo
não tem importância nenhuma. Zero, 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 zero. Tem pessoas que desencarnam com 20 anos que fez muito mais que nós que estamos aqui. Porque aproveitou das oportunidades, dos acontecimentos, independente do tempo. Estamos entendendo? Essas são outras as condições existenciais na espiritualidade. Não fica prejudicada também a memória existencial dele? Nós vamos chegar nisso, mas a ideia os acontecimentos que você vai passando, quais as impressões você colhe dos acontecimentos? Pouco importa se foi 1 ano atrás ou 10 anos atrás. É isso que importa. Porque são os aprendizados. Memória, mas não de quando. É. Ele não perde a memória. Não perde. Mas não sabe precisar tempo. Ele pode falar, olha, quando estava na Terra, era mais ou menos, demorei mais ou menos 10 anos para concluir isso, mas aqui 10 anos virou, não é 10 anos. Né? Às vezes fala assim, ó, passei a vida inteira sofrendo por uma coisa, aí eu chego aqui e eu vejo que em 1 minuto eu resolvia tudo. Ou às vezes via que não era nada, lamentei a vida inteira, e chego aqui e eu vi que não era nada. Então, pensando na questão do próprio sofrimento, na questão 1005, está bem lá para frente do livro, né? Quando vai falar da duração das penas futuras. Então nós vamos desencarnar e aí nós vamos poder estar numa condição de felicidade ou de infelicidade. Aos espíritos sofredores, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo. Aqueles que estão sofrendo lá intimamente, moralmente, lá, o tempo é mais longo ou menos longo do que aqui? Mais longo. A começar que aqui a gente pode dormir e o tempo que a gente está dormindo a gente geralmente não está lembrando de sofrer, né? Lá já não tem esse momento. Mas aqui também, isso passa mais devagar. Não, mas aí lá, a percepção. Porque aqui aconteceu um negócio, não gostei muito, agora faz outra coisa, outra atividade, às vezes eu nem lembro mais. Às vezes eu fui ruim com alguém e eu já ignorei isso. Então às vezes eu não sinto muito aqui as coisas que eu fiz. Porque você fala assim, mas eu com o Marcelo, nós brigamos faz 50 anos atrás. A gente só não se entende muito hoje, mas 50 anos atrás a gente brigava, tal. Mas eu nem ligo mais para isso. Será que não? Quando a gente desencarnar, esses 50 anos não é 50 anos. Nossa Senhora. Eu penso tudo que a gente já fez. Então vamos lá. Parece-lhe antes mais longo, parece. Para eles não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação é que o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Então, existe tempo? Não, mas existe a percepção do tempo. Para aqueles que estão sofrendo, eles acham que eles estão sofrendo uma eternidade, por isso que eram as penas eternas. Porque os relatos eram, olha, eu estou sofrendo, desde que eu morri estou aqui sofrendo, estou nesse fogo que não para de me queimar. E está lá um fogo que não consome nada, porque não tem corpo físico para consumir nada disso. Mas a percepção daquela dor íntima e moral, ela está lá. Anos. E ele tem oportunidades De reflexão, de arrependimento. ter esses espíritos em volta, ajudando, não fica abandonado. Nunca abandonado. Imagina, tem um relato de Paulo que eu ouvi que ele recebeu espíritos da Babilônia. Pediram se ele pudesse receber espíritos, ele recebeu 10 na noção do caminho. Lá da Babilônia. Quanto tempo, né, para trás? Quanto tempo para trás e ele recebeu esses espíritos? Ele conta, tem um relato. Eu
guardei porque eu achei muito impressionante, né? Babilônia. Quantos anos? Os espíritos da Babilônia. Então eles cabem todo esse tempo no plano espiritual. E para eles não é assim, não, nós estamos aqui há 50 anos, 40 anos atrás, aqui no Brasil, não são muito, quer dizer, é relativo mesmo. Totalmente, né? Não importa. O espírito não chega e fala assim, eu estou aqui já faz 1000 anos. 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Eles não têm essa questão. Não. A minha última encarnação foi como tal. Isso não importa. Só complementando uma coisa bacana disso que o Carol falou, eu acho que até agrega nessa parte de percepção do espírito. Eles encarnados tiveram uma dificuldade muito grande com o português. Por causa que eles não tiveram o aprendizado da matriz latina, por não terem reencarnado durante todo esse tempo. Isso dificultou bastante na absorção do aprendizado deles encarnados, mostrando o quanto que essa percepção do sofrimento deles fez com que mesmo dentro da nossa percepção de tempo encarnado, influenciasse isso. Eles deixaram de aprender muita coisa. Apesar de a gente reger o tempo materialmente dessa forma, esse tempo teve um aprendizado que eles não tiveram, né? Tanto que esses 10 irmãos, eles tiveram muitíssima dificuldade linguística. Eles não conseguiram aprender. Eles não conseguiam de jeito nenhum, não formavam, não conseguiam formar palavras, porque dentro do seu espírito não tinham aprendizado na matriz latina. Isso segundo os relatos, né? Então, não, a história está certa, o contexto às vezes a gente ajusta, porque não ter a base latina não muda. O que muda é a questão do cérebro que não consegue captar e entender aquilo. Tá certo, mas só para entender, não é pela questão da experiência em si, é porque o corpo que foi destinado para aquela encarnação já vem com uma barreira material maior para que tenha uma dificuldade, justamente para, em compensação, quanto tempo sem reencarnar? Tanto. Você viveu tanto aquela experiência, você podia ter vivido tantas outras, está aprendendo tantas outras coisas, vai entender a dificuldade que é para você aprender, para você não desperdiçar mais. Entende? Então aí o instrumento material, que é o corpo, limita um pouco a ação do espírito. Aí é a dificuldade que ele tem. E não é só essa dificuldade. Não, N outros, né? Tudo não. De tempo exato, política, quanto tempo passou, como que era a vivência disso. Exato. Legal, nessa questão de simplidão, pode-se concluir que existe, a culpa e a inocência pode fazer o espírito viver horas em minutos, minutos em horas. Você pode ter 2 espíritos que cometeram as mesmas faltas. Você vai para o plano espiritual, conversa com os 2. Um está sofrendo, o outro está feliz. Porque aquele que está feliz, ele está começando a aprender sobre aquilo. Às vezes foi a primeira experiência. Então ele, não feliz no sentido de comemorando, mas ele não está sofrendo. Olha, eu errei realmente, eu já entendi que eu errei, numa próxima eu vou acertar. O outro às vezes já tinha noção, já viveu experiências parecidas várias vezes e está de novo, né? Então a dor moral é muito maior. Isso pode acontecer aqui, né? Também. Você vê o mesmo acontecimento para um e para outro. Percepção de uma forma e para outra é diferente. Exatamente. Exato. Por isso que a gente olha para Deus, a gente fala de justiça e a gente não pode pensar de novo, né, quando a gente fala da igualdade, porque cada um está vivendo um momento do aprendizado espiritual. Tá? Então tem isso também. Na questão 241, os espíritos, então vamos lembrar, os espíritos, você tem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, certo? A gente tem que pensar no grau, nas diferenças aí, tá? Os espíritos fazem do presente, ou seja, do momento atual que nós estamos vivenciando, uma ideia mais precisa
Ou seja, eles têm mais exatidão do que está passando aqui e agora e justa do que nós. Tem um olhar moral melhor, mais amplo do que nós. Esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, os espíritos que estão vendo o presente, eles têm uma visão mais ampla do que está acontecendo aqui, até em relação à justiça, questão moral e tudo mais. Se eles têm uma percepção mais expandida do que nós do presente, o que impede nós de termos essa percepção? O corpo. A matéria. Então vamos ver o que eles trazem de resposta. Ó. Sim, né? Então os espíritos têm uma ideia mais precisa e mais justa do que nós, né? Porque eles têm menos limitações. Então, do mesmo modo que aquele que vê bem, possui uma visão boa, uma visão clara das coisas, do mesmo modo que aquele que vê bem, ideias mais justas das coisas do que o cego. Do que os espíritos chamaram a gente, só para a gente entender? De cego. Então você vai falar para um cego, até se você falar para o cego, olha, daqui 1 hora você me chama, ele vai falar, mas precisa entender com qual instrumento que eu vou te chamar, porque eu vou pôr um despertador, falar no celular, vou ter que usar. Quer dizer, quando ele está trabalhando a ideia do presente, se eu não tenho a visão do todo, o quão limitado eu fico de perceber as coisas. Mas do cego a percepção fica mais aguçada. Mais aguçada, mais aguçada em alguns sentidos, mas não que por estar mais aguçada ele tem percepções maiores do que nós. É o que falta alguma das Por exemplo, eu consigo chegar e falar assim, qual é a amplitude desse salão para um cego? Que cor são as cadeiras? Quantas pessoas tem? Todo mundo em silêncio. Então, às vezes eu estou olhando para alguma coisa e eu não consigo ver realmente como as coisas são. Põe uma venda. O que eles estão falando colocou uma venda aí e vocês não estão conseguindo ver nada. O que vocês estão vendo é um pouquinho que é possível ver. Porque o que nós estamos vendo é só o limite material. O plano material é o que limita nós de enxergarmos o plano espiritual. Tá? Então, do mesmo modo que aquele que vê bem, ideias mais justas das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Então tem coisa aqui que eu não estou vendo, no presente acontecendo, agora, nesse momento, que eles estão vendo, porque a percepção deles é diferente. Como eu vejo, sinto as coisas? Pelos sentidos físicos. Eles não têm sentidos físicos. Então, de novo, como eu falei semana passada, os sentidos físicos não é para nós sentirmos, é para anular as percepções. O olho físico não é para eu ver com qualidade, é para impedir que eu veja as questões espirituais. É um bloqueio. Então o corpo físico é o que impede a gente de perceber as coisas. Mas para eu poder atuar na matéria eu preciso dos sentidos materiais, tá? Então eles veem mais do que nós. Veem mais do que nós já falamos tempos atrás que muitas vezes eles sentem os nossos sentimentos, muitas vezes os nossos pensamentos. Então eu estou olhando, por exemplo, para o Nivaldo, eu não sei muito bem qual é o sentimento dele, qual é o pensamento dele agora. Diferente do que os espíritos. Então eles vão bater um olho aqui, o presente eles conseguem ver coisas, perceber coisas que nós não conseguimos. Então quando eu falo assim, eu estou vivendo o presente, qual o presente?
quando a gente tem aquele estar, sabe, se vivendo uma ideia, é em função deles? Mais para frente eu vou falar. Tá? Então, logo apreciam as coisas diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então, eles vão apreciar as coisas diferente de nós. Então, muitas vezes eu estou vivendo uma situação ruim, eles estão percebendo que ali é um aprendizado, que é bom. Então, eu estou vivendo uma dificuldade e eles estão olhando para o presente e falando assim, isso aqui é bênção na vida do Leonardo. Isso aqui é um aprendizado, ele vai sair um aprendizado moral disso aqui muito positivo. Pode sair. Então nós vamos perdendo um pouco o referencial de presente, passado e futuro. Porque eu vou olhar assim, o que foi passado ficou. Ficou aonde? Porque tudo que nós somos hoje é o que nós aprendemos até um segundo atrás, um milésimo atrás. Então o passado ele nunca vai deixar de ser passado, porque o passado é só aprendizado. O presente eu não tenho percepção do que ele é de fato. Mas as percepções do plano espiritual é muito maior do que a nossa. Muito. Então às vezes a gente fica pensando, os espíritos será que conseguem ver, sentir? A verdade é o inverso, né? O quanto que nós somos sufocados de não sentir e tudo mais, tá? Então logo eles apreciam as coisas diferentes do que nós. Mas também isso depende da elevação deles, né? Então cada um, dependendo da evolução do espírito, vai chegar aqui e conseguir verificar alguma coisa. Se for um espírito muito inferior, ele tem percepções menores do que os espíritos mais elevados, que são menos influentes pela matéria. O inferior vai chegar aqui e vai ficar apaixonado pelas coisas materiais. Que legal quando eu vivi aí também as sensações materiais, nossa, então ele está apegado a essas questões mais rasteiras e mais mundanas, né? Então é como se a gente, por exemplo, você vai num jogo de futebol. Se você está lá dentro do campo jogando, você tem noção próxima ali do que está acontecendo. Mas quanto mais acima você está, você tem uma percepção maior do todo. Então, dependendo do nível evolutivo do espírito, as percepções dele é diferente também quanto à ideia do presente. Tá? Léo, nós somos tão cegos que diante das situações difíceis, nós nos desesperamos, né? Nós não conseguimos entender que aquilo é para o nosso bem. E o pior, né? É isso aí. Os suicidas, né? Que ele fica... Que antecipa, né? Uma visão muito restrita que leva a sair, né, da vida material. Muitas vezes a gente está na vida, tentando trazer uma analogia assim, né? Muitas vezes a gente está na vida sem nenhum GPS, sem nenhuma noção extra maior, né? Então a gente acha que tudo está baseado na matéria e as soluções se encontram na matéria. Então eu estou dirigindo na rua, eu estou vendo só ali, né, as próximas ruas, a próxima esquina, as casas que estão aqui. Se eu pudesse de repente usar um plano maior, né, e usar como o GPS faz, ver uma cidade toda, eu consigo ver mais detalhes. Então aquilo, nossa, parece que é tão perto, tem poucas ruas, quando você começa a abrir o GPS, você vê que tem um monte de ruas. Mas às vezes o espírito ainda está tão nessa inferioridade que ele está apegado a esse quadro pequeno. E acha que as soluções muitas vezes se encontram toda na matéria, né? Porque não olha uma percepção maior das coisas. Não entende Deus em outras questões, como nós trabalhamos lá atrás já. Então tem isso também, é bem colocado. Acho que é uma punição, né? Tá. Então, eu coloquei para nós aqui, porque nós temos condição, como Kardec coloca, de pegar a questão da vista espiritual, de nós percebermos o plano espiritual também encarnados, certo? Nós somos seres espirituais. Então, quando Kardec vai trabalhar da vista espiritual ou psíquica, da dupla vista, sonambulismo e dos sonhos, quando a gente consegue ter percepções além do corpo. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo,
Quando eu vou ver o plano espiritual, eu estou vendo como? Cego vê o plano espiritual, tá? Eles têm outros sentidos, né? Quais outros sentidos para ver o plano espiritual? Esse mistério não foi. Esse mistério não foi falado. Quem vai perceber o plano espiritual é o próprio Espírito. É a expansão do próprio Espírito. O espírito não é cego. O Espírito não é cego. A inteligência, a vontade do Espírito se manifesta na pessoa por onde? Está envolvido, tudo mais. Mas é no cérebro. Quando a gente vê o plano espiritual, é como se tivesse um filtro antes dos olhos físicos. Não utiliza olho físico para poder ver o plano espiritual. É a visão espiritual, que independe dos órgãos físicos. Vamos lá. A visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo. Segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária. Então, se tiver tudo escuro, eu continuo vendo o plano espiritual. Independe da luz que nós estamos vendo aqui. Então, a percepção espiritual é diferente também. Porque aqui eu só consigo perceber as coisas se a luz estiver acesa. Se eu apagar, breu total, eu não vejo nada. Exceto o plano espiritual, quem tem condição de vê-lo. De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos. Porém, que é sem dúvida uma das propriedades do fluido eterno, fluido cósmico universal, adequado à percepção visual da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. Como que nós conseguimos enxergar? Nós temos um objeto que vai emitir luz, essa luz bate num objeto, que reflete nos nossos olhos, na retina, a gente interpreta aquela imagem que chegou, que a imagem é a luz que ficou refletida pelo objeto. Reflete para nós, nós interpretamos e falamos, é uma cadeira. Mas essa luz tem um emissor, uma lâmpada, por exemplo, uma vela, que seja, uma lanterna. Essa luz está refletindo em coisas materiais. Mas há uma luz espiritual que está em tudo, ainda que a gente não perceba. Por isso que um cego, ele tem dificuldade de enxergar na matéria. Mas quando ele fala que ele vê o plano espiritual, é porque ele está vendo dessa luz espiritual. A primeira, que é a material, emana de focos circunscritos aos corpos luminosos, ou seja, os corpos que produzem luz. A segunda, que é espiritual, tem o seu foco em toda a parte. Tal a razão porque não há obstáculos para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Então nós não estamos falando também que o plano espiritual é clareado pela luz solar. O sol é material. Há uma outra luz. Nós estamos conseguindo enxergar essa luz espiritual aqui agora? Não. Tem espíritos encarnados que também vão conseguir enxergar bem pouquinho. E aí quando nós estamos no escuro, acende uma luzinha muito fraquinha, eu enxergo um pouquinho. Mas para aqueles espíritos que já estão mais evoluídos, sem influência material, a luz é muito mais forte. E eles conseguem perceber detalhes que a gente não consegue. E que outros espíritos também não conseguem. As percepções também são diferentes.
Tudo bem? Não. Seria talvez nesse fundamento que alguns estudos, ou alguma estrutura, ou alguma cultura, pelo menos, diz que com a evolução moral, o espírito abriria o terceiro olho. Com a evolução espiritual, você tem... Moral. Moral. É que a gente estaria falando justamente da condição de nós percebermos o plano espiritual. E você tem pessoas ruins, más, ou ignorantes, ou sem conhecimento, como a gente quiser definir, que elas também têm percepções do plano espiritual. Não está ligado exatamente à moralidade. A moral vai estar ligada depois, como você, com essa condição, como você age. A mesma ideia da mediunidade, por exemplo. A mediunidade é isso, inclusive. Você tem pessoas que utilizam a mediunidade para o mal, para ganhar dinheiro, para ter vantagem, para poder fazer N coisas. Então, a mediunidade em si, ou a condição de ver a questão espiritual, o plano espiritual, ela não está atrelada ao aspecto moral, mas à condição do espírito mesmo, de conseguir fazer esse deslocamento e fazer essa percepção. Porque a abertura do terceiro olho não é físico. Não é físico. É uma perspectiva, né? É uma percepção. Tanto que, nem sei se foi aqui que eu falei ou não, mas se você consegue fazer o desdobramento, treinando, que não é treinando, parece que você vai lá 10 minutos, 10 dias, resolveu, não é isso. Você consegue, de repente, estar aqui, fechar os olhos, desdobrar e ver o plano espiritual. Ou às vezes ver o plano material, em outro local. É faculdade do espírito. De sobressair um pouco a influência do corpo físico. Independente de ser qualidade boa ou não, né? Moral boa ou não. Tá? É o uso dela que vai diferenciar isso depois. Na sua camiseta e nas fotos, quando põe seja a luz. Seja a luz. Na camiseta? Que para surgir essa definição. Até nessa questão, assim, quando a gente fala assim, não, nós precisamos ser, eu uso esse termo muito, né? Espíritos de luz, né? Não definição da camiseta, né? Porque é justamente isso, espíritos que conseguem utilizar dessa luz para enxergar, ou seja, sermos espíritos mais evoluídos para conseguir enxergar outras realidades mais evoluídas, né? Nessa encarnação, nessa, em outros, até chegar à condição de espíritos puros, que é a meta de todos nós. Até isso acontecer, as percepções nossas é muito diferente, muito diversa, né? Então tem isso. Então, na camiseta é um duplo sentido. Seja a luz por ser luz e caridade, e seja a luz nesse chamado a gente poder evoluir de fato, né? E estar mais próximo realmente dessa luz que nós estamos falando, né? Para mostrar para os outros, né? Iluminar, né? Sermos nós também luz, né? Então nós falamos do presente, da condição dos espíritos compreenderem mais coisas do que nós na ideia presente. Agora ele vai trabalhar a ideia do passado. Como é que os espíritos têm conhecimento ou possuem lembrança, né, do passado? O que é o passado? O que já foi, as experiências dele. São as experiências do que já foi, os acontecimentos passados, o que nós colhemos e está guardado em nós. Memórias. Talvez eu, Leonardo, não lembre de tudo que eu fiz nessa encarnação, mas o aprendizado de tudo que eu passei é o que eu sou hoje, bem ou mal. Diversos erros, diversos acertos, e às vezes eu olho para trás e eu nem sei muito bem. Você fala assim, fala o que você acertou, o que você errou. Não, nem sei, tem que parar para pensar e às vezes não acha. Então, nós não podemos pensar que o passado, olha, 10 anos atrás, não, esquece os 10 anos atrás, 50 anos atrás. Então é o que ele fala, como que é que os espíritos então têm conhecimento
do passado, ou seja, dos fatos já vividos. E esse conhecimento, nessas experiências anteriores, esse conhecimento lhe é ilimitado. Ele tem condição de buscar todo esse conhecimento das experiências que ele já viveu, sem restrição, um saber absoluto de tudo que ele já passou. Você disse um dia que todas não. 2 ou 3 talvez. E conforme ficando mais evoluído, você vai buscando não mais o tempo, mas os aprendizados, as etapas vividas, né? Tá. Então eu estou investigando exatamente a ideia da memória espiritual. O passado, ou seja, coisas que aconteceram já, fatos que já ocorreram, quando com ele nos ocupamos, então olha lá, é presente. O que isso significa? Agora eu estou me ocupando, lembrei aqui que na ideia do Marcelo lá, eu briguei 50 anos com o Marcelo. Nossa, eu briguei 50 anos atrás com o Marcelo. Tudo aquilo que eu vivenciei e vivi naquele momento lá é presente, é agora. Eu não vou pensar assim, 50 anos atrás, porque às vezes não faz mais 50, já faz 1000 anos atrás, mas eu não me ajustei com o Marcelo. O meu desajuste não é passado, é presente. Porque se eu só consigo modificar daqui para frente, não tem passado. Por isso que o Espírito vive toda essa ideia do sofrer, dessa percepção, no presente. Filho, mas já faz tanto tempo, ele está vivendo agora, é presente. Mas e se ele errou? E aí ele lembra para não errar mais? Tudo bem, aí ele não se preocupa mais com isso, porque ele já ultrapassou esse conhecimento, ele já aprendeu a lidar com aquilo, não é uma preocupação mais para ele. Às vezes os fatos são os mesmos, né? É. Porque vem Aí ele erra de novo. Aí quando ele desencarna, no que ele vai pensar? Está concentrado no quê? Está se ocupando com o quê? Com esse erro de novo. Então, todas as sensações que ele vivenciou quando encarnado, volta no presente. Só que agora sem a máscara material que antes escondia, né? Então o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. A dizer, passado não existe. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou. Às vezes um fato marcante, né? A gente lembra daquele fato e vem as emoções boas ou vem emoções ruins. Quando a gente pensa numa situação muito ruim que nós passamos, se a gente lembra daquela situação, a gente traz toda aquela informação, aquela memória, aquele sentimento ruim do que nós vivenciamos. Mas é porque não foi resolvido. Não foi resolvido. Às vezes marcou muito o espírito. Porque quando você se ajustou, não é mais um problema. Conforme eu vou adquirindo conhecimento das leis divinas, por exemplo, tem coisas que antes me impactavam muito, hoje não impacta mais. Então, às vezes eu estou lá, nossa, o que me impactou foi perder, não sei, um pai ou isso, aquilo. Bom, eu começo a ter um filho, que seja. Aí você começa a ter um conhecimento das leis espirituais, mais isso, mais aquilo, evolui mais. Não estou falando agora, estou falando em condições mais elevadas do espírito. Aquilo ali não é mais um problema, não vai marcar. Mas às vezes tem espíritos que marcaram tanto que vai ser sempre o presente. Então você vai conversar com ele, está vivendo esse estado, Foi dado o exemplo da antecipação do retorno, do próprio suicídio. Ele está marcado com aquilo, por isso que ele vai viver aquela experiência. Sempre é o presente. Situações. Mas se ele está preocupado com aquilo, tanto já teve situações que veio o espírito e falou que não, eu cometi isso, aquilo, estou preparando uma nova oportunidade. Já conseguiu sair, porque ele já aprendeu naquela etapa, está esperando uma próxima oportunidade. Não é mais a preocupação presente, ele está esperando agora a oportunidade dele. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, ou seja, como nós não temos mais o corpo físico,
e a limitação cerebral não impede mais a gente lembrar as coisas, porque como espírito eu não tenho o cérebro que limita, a gente vai buscar as recordações. Tá? Lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Quando encarnado, às vezes a gente não lembra mais das coisas, mas em espírito retorna, continua. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Tá. Então, vamos supor que nós tivéssemos acesso a todas as encarnações nossas. Vai chegar um momento que eu chegaria à origem, né? À criação. Ele está dizendo, não tem como saber tudo, a começar pela própria criação. Seria. Porque a gente não pensa assim, nossa, quando eu comecei a gatinhar, quando eu comecei a comer, já foi, né? Essa fase inicial não teve importância. Tem importância, mas assim, dentro desse contexto de aprendizado e evolução, Tá. Então eu trouxe a questão 308 para a gente pensar aqui, ó. Recordação da existência corpórea. O espírito desencarnado se recorda de todas as existências que precederam o que acaba de ter, todas. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Então, olha, espera um pouquinho. Não está falando que tem coisas que são ocultas a ele. Nós chegamos ao plano espiritual. Não vamos pensar que o sistema divino libera para nós só 2 ou 3 encarnações. Toda a memória do espírito está livre para ele, está liberto. Tá? Então, ó, todo o seu passado se desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes na medida da influência que tiveram na criação do seu estado atual. O espírito está sofrendo. Aí você pergunta, está sofrendo por quê? É dessa lembrança que ele vai lembrar. Porque as outras ele já ultrapassou, já aprendeu, já lidou. Ele não vai falar assim, nossa, então, as 20 encarnações anteriores eu não tinha aprendido isso. Na 19ª isso. Não, ele está falando agora. Às vezes pega um espírito e ele se lamenta por algo que ele deixou de fazer. Aquilo é um sofrimento íntimo para ele. Quanto às primeiras existências, a que se pode considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, lá da origem, esses primeiros, esses inícios, né, dessas experiências, nós vamos esquecendo disso, tá bom? E o futuro? O passado não existe. Olha que terrível que é a doutrina. O presente não é o que a gente acha que é. E o futuro? Futuro cheio de esperança. Então, antes de a gente entrar no futuro, eu vou voltar lá na pergunta que eu estimulei vocês antes de começar. Quando eu marco compromisso às 8 horas para fazer alguma atividade, o plano espiritual também marcou 8 horas? Ele marcou o compromisso. Não? Quando eu penso, é presente. Pode ser que no presente esse espírito está numa outra atividade, num outro acontecimento. Então ele não consegue vir ao presente. Ou consegue. Qual a velocidade que o espírito se desloca? A gente ligou, pronto. Então... Mas ele se desdobra? Não, é atividade... Consegue, tá? Consegue. Paralela. Ele vem.
Velocidade, lembra? Como velocidade que se desloca? Velocidade do pensamento. Tem espírito que vão menos, tem que vai mais. Mas eu lembrei, teve a intenção, já conectou lá e uniu. Então essa ideia assim, se por um acaso eu estou lá fazendo a reunião familiar, o evangelho, seja como chama, e aí deu 8h30, falei, meu Deus, era 8 horas, e agora? Se alguém falar que 8 horas tinha espírito na casa esperando, é mentira. Porque você não tinha intenção de estar com eles. Você está falando no evangelho no lar. Pensa. Aqui no caso é diferente? Não, nós tivemos a intenção de conversar com eles. Houve um propósito. Porque se eu venho aqui e falo assim, ó, hoje eu não vou ter manifestação mediúnica, por exemplo. Hoje eu não vou dar passividade. O espírito fala assim, não, vai sim. Nós combinamos 8 horas. Não, eu estou aqui tranquilo, hoje eu não vou, não tem intenção nenhuma. O espírito não vai envolver, porque não teve intenção. Eu não estava pensando naquilo. Você não teve a intenção. É. Mas o evangelho no lar é a intenção de que os espíritos estejam lá. É. Você mentaliza Jesus. Não, mas eu não pensei. Não, mas eu esqueci. Não, nada, entendeu? Entendeu? Mas deve se manter a habitualidade horária? Então, aí nós precisamos da ideia, por que precisa ter um horário? Porque pensou, a semana que vem eu faço tal dia, a semana eu faço tal hora, daqui a pouco eu vejo e não fiz nada. Então 8 horas eu vou lá, vou fazer a prece, vou pensar em Jesus. Não, tá. É para nós. É para nossa organização. É nossa disciplina para nós. Isso. Perfeito. Às vezes a família vai fazer, então, ó, quando for tal hora, todo mundo está aqui. Mas aí também está contando o tempo. Nossa. É a hora que todo mundo consegue, vamos supor ali, domingo à tarde, agora que todo mundo consegue, mas não necessariamente tem que ser. Não. O que não pode é não... Porque não, é porque se a gente não definir isso, você vai fazer em 2, 3 pessoas. Que hora que a gente reúne? Aí eu vou sair pela casa, vamos. Aí você agora eu tô, vamos. Não, então marca um horário. Tem atividades. Não, então vamos fazer segunda. Você consegue? Tá bom. Então segunda você não marca nada que nós vamos fazer isso aqui. É mais para organização. Então, isso. A reunião mediúnica, por exemplo, do dia X aqui, X hora, também é para organização. É para organização. Por intenção, disciplina, exatamente. Então se eu falar, eu não vou, e aí no último minuto eu vou. Só se teve a intenção disso. Você quer saber, vou. Criou a intenção. Aí não vai ter um improviso. Porque senão a gente pensa assim, ó, por que a importância da fé? Vou falar que então Jesus, espíritos superiores, próprio Deus não está fazendo chegar para nós tudo aquilo que nós precisamos. Agora, eu estou com a intenção e com o propósito disso, daquilo. Por isso a ideia de quanto evoluído nesse entendimento nós somos, porque a gente está muito apegado às questões mundanas. Então, eu estou provocando isso desde lá no começo. Lógico que a gente tem que ter um horário, um dia, porque se não tiver um horário, um dia, a gente não faz. Não cai nessa ideia de quando der eu faço, que não faz. Então, precisa ter isso. Mas achar que o plano espiritual não vai te ajudar, não vai isso, não vai ter espírito, não vai ter o quê, isso é balela. Mas depende, da nossa conexão com ele. Se você simplesmente se sentar e cada um fica conversando com o assunto. A ideia de que a gente faz evangelho no lar e saiu dali e já mudou o plano
e que os espíritos bonzinhos vai estar lá e falar, fica tranquilo que nós vamos cuidar de tudo aqui, se a vibração não for essa, a intenção não for essa, o propósito não for esse, não tem como, porque nós mudamos o ambiente. Por isso a importância de você pensar, de mentalizar, poder transformar. Como uma prece decorada e uma prece sentida. Isso. E às vezes a decorada demora 10 minutos e a sentida 1 segundo. E tem mais importância do que essa. Tem gente, não estou inventando não. Tem gente que às vezes vai viajar, vai ficar uma semana fora, fazer evangelho no lar para os espíritos cuidar da casa, ela poder viajar. Verdade, gente. Que tipo de espíritos são esses? Eu penso isso. Deve ter mesmo cuidando. Guarda civil, né? Guarda civil. Viu, gente? Uma vez eu estudei sobre a reunião única, né? Ela é uma troca de energia, como se fosse uma partida de futebol, em que reúne pessoas preparadas, né? Tem alguns aí com concentração preparadas, e naquele determinado momento, uma disciplina, as pessoas vão se reunir ali e vão entregar o melhor dele. Com propósito, com intenção. Sim. É isso aí. Eu estudei dessa forma. Mas se vier cada um pensando uma coisa, não rola. E acho que é a importância de ter um dia, um horário, porque você já se prepara. É você isso. Já fica com a intenção desde antes. Não, os espíritos também já estão preparadinhos lá. Tá, tô tomando banho. Ele fez assim, vai tomar no banho, né? Viu? Mata uma curiosidade meio do paixão aqui. Pode fazer. Sua. Não, vai. Você falou da mocinha, vai. Uma pessoa que faz oração uma semana antes de viajar. Não é mocinha, não. Uma pessoa, né? Mas é errado fazer isso? Pra cuidar da casa? Mas como que cuida da casa? Explica pra mim. As intenções dela ali, ela tem a fé para que nada aconteça ali. Jogou uma de falar, né? Colocou uma energia ali para nada disso. Aí o ladrão chega e não entra. Não, o ladrão nem entra, porque a festa estava lá. Ele colocou um pouquinho de energia nos cachorros, os cachorros ficam mais nervosos, entendeu? Não vai ficar. Ô, Léo, mas você sabe, quando realizamos quando estamos fazendo prece no lar, nós temos a proteção dos espíritos. Temos, mas se a nossa cabeça estiver nisso, né? A pessoa falou assim, vou fazer um evangelho aqui para proteger a casa, eu vou viajar, vocês cuidam daí, que é o que ele está falando. Vocês cuidam daí, se pular ladrão, cachorro morde, não tem nem cachorro, né? Aí você começa a falar, não tem nem cachorro. Eu tenho 3. O ladrão é que não tinha um cachorro. Não, gente. Não, é o plano espiritual para o material, aí eu não entendi não. Bom, vamos falar do futuro, vai. Bom. O passado são os acontecimentos que já foram. O presente é o que nós estamos vendo agora. E o futuro, acontecimentos que nem aconteceram. Então, às vezes eu vou querer imaginar, prever o... Calma lá, nós vamos chegar. Vou querer prever um futuro, mas nem aconteceu. Se eu escolher uma coisa diferente no meio do caminho, o futuro muda. E o futuro? Os espíritos o conhecem. Então, os espíritos têm condição de prever um pouco os acontecimentos futuros, coisas que vão acontecer um pouquinho à frente. Vai ter o determinismo, vai ter os destinos, cada um tem o livre-arbítrio. Cadê o livre-arbítrio? Vamos lá. Eu acho que o nível de entendimento deles faz eles pressupor que essa ação gere isso. Mas não é assim, traçado exatamente, porque cada um tem. Então, será que eles conseguem, os espíritos conseguem conhecer o que nós vamos vivenciar no futuro? Exatamente. Não. As tendências. É por isso que eu falei assim, ainda isso depende. Tem uma variação. Depende do quê? Da elevação que tenham conquistado.
Se não tiver, não está enganando muita gente. A tua referência espírita tá ruim. Não, mas é que você falou, não, dependendo do espírito que ele tem essa elevação, ele consegue antever as coisas, ele vê as probabilidades. Então, por exemplo, vou dar um exemplo físico. Se você continuar andando em direção à parede e não parar em nenhum momento, você vai bater nela. O espírito está vendo que você está com essa tendência. Então o espírito vai falar, bom, o Jean está indo reto, daqui a pouquinho ele bate na parede. Exato. E ele pode falar, Jean, você vai bater na parede. Ele pode pressupor pela sua tendência, mas e aí você pode brecar. Eu parei, pronto, eu não vou bater. Então, ou você continua embaixo. Ele não prevê o futuro, ele viu a tendência que as possibilidades, Exato. Ele não determina o futuro, mas ele pode antever, prever esse futuro pelas tendências que a gente tem, né? Então isso depende da elevação de cada espírito. De novo, depende de cada um. Tem espírito que não consegue. Muitas vezes apenas o entrevê, ou seja, tem uma percepção parcial das coisas. Ele não sabe tudo do futuro, mas tem algumas percepções diferentes, né? Porém, nem sempre lhe é permitido revelar. Tem espíritos que têm essa visão mais ampla do que vai acontecer até um determinado momento, mas eles não podem antecipar. Quando fala aquele negócio do sexto sentido, né, que às vezes você fala, nossa, acho que eu não devo fazer isso. E você insiste em fazer e quer na cara. De repente pode ser uma dica? Pode ser uma influência ali que o anjo protetor está trazendo para nós. Então, às vezes, ele pode antever um pouco, como o Gia falou. Olha, eu estou antevendo, daqui a pouquinho você baixa essa parede aqui. Talvez até a nossa própria consciência, você acessa. Perfeito. Não precisa ser do espírito, exatamente. Aliás, porque já... O seu espírito. O espírito terceiro. Não do outro. Exatamente. Que seja o seu do outro. E aí, quando o vem, parece-lhe presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro, ou seja, tem maior compreensão das leis. Então, compreendendo mais as leis, se eu consigo ter mais noção, imagina a pessoa que recolhe vários dados, ela toma decisões melhores. E diante dos dados, então a gente tem curvas de estatística, né? Mas diante dos dados que você tem, você fala, vai acontecer tal coisa. Porque as coisas estão caminhando você tem conhecimento das probabilidades, você tem as informações, e aí você fala, vai acontecer tal coisa. É igual um professor, né? Fala, nossa, aquele aluno está indo mal, ele vai ter dificuldade na prova. Então, não é que ele adivinhou, é que a condução das coisas, como estão indo, ele já consegue prever isso, coisas que nós muitas vezes não conseguimos. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, meu Deus, essa pessoa está vivendo uma vida tão maluca, daqui a pouquinho ela vai capotar, e aí ela capota. E você fala, mas eu falei, a gente estava falando para você, alertando, você não... A gente às vezes não vê. Não é que nós previmos o futuro, é porque as escolhas, os caminhos já estavam indo para essa direção, né? Tá? Então tem espíritos que conseguem antever um pouco mais. Aí é aquela história até que nós falamos, está falando estudo do Evangelho, foi outro estudo, mas que quando a gente está em cima da montanha, a gente consegue ver o traço mais longo. Quem está embaixo lá só consegue ver a próxima curva, a próxima pedra, o próximo obstáculo. Então, às vezes eu estou vivendo aqui, atrás da pedra tem um bicho, eu não estou vendo, mas quem está lá em cima, ou seja, quem tem uma visão mais ampla, consegue falar, daqui a pouquinho ele vai passar por essa situação. Então, aí o Espírito pode falar, filho, cuidado, você vai ter algumas provas, né, alguns desafios, esteja mais atento. Não é que ele adivinhou, não, é que já estava previsto que ia acontecer isso, tá? A mesma coisa uma mãe, um pai que tem um filho
planeja. Exato. Que vai fazer algo, ele prevê, ele fala, não faça isso, tal. É a mesma história. Porque ele tem uma visão muito mais. Perfeito. Muito maior do que a da criança. Uma vivência, uma experiência. E está tentando transferir essa experiência. A gente já está prevendo o futuro. Você vai quebrar a cara daqui a pouquinho. É a mesma história. Exato. Os elevados, eles também prevê Exato. isso que vai acontecer. Eles vão nos alertando como a gente faz com os nossos filhos. Isso aconteceu comigo, quando eu falava para meus filhos, eles me chamavam de mãe de nada, eu estava querendo adivinhar tudo. Quando eu ficava aconselhando, não faz isso, não acontece aquilo. É brincando isso aí. Ó. Mas mãe é mãe pode. Mãe pode. Ó, depois da morte, quando desencarna, então, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações. Então, desencarnou, a gente passa, tem acesso de novo à compreensão instantânea daquilo que nós já vivenciamos. Por quê? Porque tudo que nós temos por reajustar está onde? Nosso íntimo. Eu não vou perder a consciência. Quando eu desencarno, eu estou com a consciência. Está tudo no meu íntimo ali. Então ele fala, olha, todas as migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Então, eu desencarnei, eu estou passando ali apertos, sofrimentos, dificuldades íntimas, mas eu não posso ver o que Deus reservou para mim. Qual é o meu futuro aqui? Eu posso ver gêneros das provas, mas não exatamente aquilo que eu vou passar, porque senão estaria violando inclusive o livre-arbítrio. Se eu defino que vai acontecer tal coisa, a gente já mudaria até, olha, você vai ter um bicho na segunda pedra, como que eu fico? Eu já ando diferente, já teria uma relação diferente, então já não seria mais eu naturalmente, tá? Mas não pode ver o que Deus lhes reserva. Todas as provas futuras, para que tal aconteça, preciso é que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele. Então, para que todas as provas aconteçam, é preciso que, diante de várias encarnações, ou num longo processo evolutivo, nós tenhamos, então, integrados nele, integrado a Deus, nessa visão mais ampla. Tá? Então, perceber o futuro, compreender mais amplamente, quanto mais ligado a Deus nós estamos. A compreensão da lei divina. Então, de novo, não é um adivinhar. Você pega um médico, o médico fala, olha, muda aqui esse teu jeito, essa maneira de se alimentar, ou vai se exercitar, porque daqui a pouco o corpo vai ter isso ou isso. Aí já se adivinhou o que eu tinha. Não é que eu adivinhei. É que eu compreendo as leis biológicas e eu sei que nessa forma vai acontecer isso. Quando eu olho para as leis espirituais é a mesma coisa. Tá? E aí só o item A ele coloca. Então, se tem alguns espíritos que podem entrever o futuro, Kardec quer saber, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta, são espíritos puros, têm conhecimento completo do futuro, sabem antecipadamente tudo. Eles já são espíritos que chegaram à condição de espíritos puros, perfeitos. Eles têm conhecimento completo de tudo? Sabe todos os eventos que vão acontecer daqui para frente? Não seria muito chato. Nada muda. Não é? Completos. Exato. Completos não se pode dizer. Ou seja, há um limite, de conhecimento. Pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Se nós soubéssemos de tudo, nós estaríamos na mesma condição da causa primeira, que é Deus. Então não podemos confundir a criatura com o Criador. Tá? Então, só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Tudo bem? Então a ideia de tempo para o espírito
passado, presente e futuro é muito diferente do que nós imaginamos. Por isso, querer buscar conversar com espíritos para saber do futuro é uma furada, gente. Porque ele pode até falar realmente o que vai acontecer, só que talvez daqui 300 anos. Ô meu filho, você vai se dar tão bem na vida, aí desencarna, tá a vida capotada. Aí lá na terceira, eu falei para você que você ia se dar bem, mas eram aqui umas 2, 3 para frente. Tá bom? Dúvida?